igreja. Desde já queria aqui pedir ajuda ao jovem. O Andrei, isso. Vou convidar os dois aqui à frente. Vou precisar aqui ter condições de tirar esse púlpito daqui. Só colocando um pouquinho mais para trás. Os irmãos vão ver algo que não está muito assim habituado nas igrejas. É um pouco diferente, mas eu tenho algo para apresentar para a igreja. Faz parte da nossa realidade. Não é nada de estranho. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo ler, mas eu quero convidar a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Apenas o versículo 1. É muito conhecido. Alguns irmãos já estão se achando aí. Eu lembro que teve um trabalho uma vez ali embaixo. Quem fez Aprendizes da Torá. Estão começando a se achar aí. Os seminaristas. Então, consta assim um texto bíblico. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Podemos sentar. Aqui, os irmãos estão, não sei se lá atrás estão conseguindo ver, mas vamos se achar aqui. Mas eu quero dizer para você aqui que eu tenho o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Às vezes, quando nós pregamos e começamos a falar que o reino do norte, o reino do sul foi atacado, nós temos em mente a geografia bíblica. Faz parte da nossa realidade, para então que nós possamos falar e entender melhor a palavra de Deus. E a geografia bíblica é tão importante porque às vezes nós lemos a Bíblia e achamos que a Bíblia foi escrita em outro mundo, em outro planeta. Não, irmão. Isso aqui é o Oriente Médio. Se você pegar o mapa mundo, você vai conseguir se localizar. Aqui está, nessa região aqui, ó, a terra prometida. Aqui nós temos o rio Tigre, aqui nós temos o rio Eufrates, vocês conhecem. Aqui nós temos aqui o mar do Golfo Pérsico, aqui nós temos o Monte Hermão. Eu não botei um nome aqui, mas é o Lago de Emirão, porque segundo ele já está secando, eu não coloquei, mas aqui vocês conhecem, Mar da Galileia. Eu não vou falar sobre os outros nomes que aparecem nos evangelhos. Aqui o Rio Jordão, aqui o Mar Morto. Observa, querido, Mar Morto ou Mar de Sal, ele não tem saída. Vem aqui a nascente do Rio Jordão, passa pelo Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, e aqui ele não tem saída. Então começamos a entender. Aqui nós temos o Mar Vermelho. Aqui nós temos o Mar Grande ou Mar Mediterrâneo, aqui o Rio Nilo e o delta do Rio Nilo, aqui essa região que é o Egito. Bem, queridos, eu quero meditar com você lá da criação até o livro de Josué. É claro que eu vou omitir muitas informações, mas eu quero aqui, na minha Bíblia grande, junto com vocês, passear um pouco pela palavra de Deus. Se eu pegar daqui o rio Tigre e o rio Eufrates aqui, junto com o mar do Golfo Pérsico, e colocar aqui, ó, uma lua crescente vindo nessa região aqui, e ligando com o rio Nilo aqui, perto do delta, aqui se chama Fértil Crescente, aonde começou a civilização. E mais ou menos aqui, se você for pesquisar mais a fundo, você vai encontrar aonde surgiu um homem, aqui perto do Golfo Pérsico, aqui, aonde, segundo os estudos, era o Jardim do Éden, Iraque, um nome chamado Eridu. Então, queridos, aqui, se nós fizermos essa lua crescente, ligar, é o fértil crescente. E nós vamos estudar aqui, vamos começar daqui falando de uma história antes
antediluviana, da criação, porque o tema desta mensagem é investimento. Eu quero falar sobre investimento. E quem é o maior investimento? É você. Deus investiu em você. Deus olhou para você e falou: vou fazer um investimento. E investiu, e não foi pouco. Se você ler lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 19, você vai ver que o que ele investiu em você não foi prata e não foi ouro, mas foi o precioso sangue, o sangue de Cristo. Você é um investimento. Mas sabe, se você observar no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, ele deixa bem claro: não foi vós, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Olha só, ele investiu e vos constituí para que vades e dê fruto. Ele acredita em você. Ele acredita em você. E esse mapa, eu vou mostrar algumas coisas, por isso que eu fiz esse mapa, para você entender melhor a chamada. Eu quero que você entenda que você é um investimento. É claro que às vezes nós nos perguntamos: por quê? Eu sou um investimento e eu vejo pessoas decolando e outras pessoas se arrastando. Aí depende de você. Como você vai responder o investimento que Deus fez na sua vida? Depende de você. Depende de você. Hoje você pode sair daqui de frente. Hoje você pode sair daqui voando, porque Deus investiu em você. Então nós vamos falar aqui da criação. O homem surgiu aqui. Lembrando que, queridos, eu vou dar uma pincelada. É claro que eu vou falar logo que da criação até o capítulo 7 de Gênesis passaram-se 1650 anos. E você lê isso daí em 30 minutos. Às vezes nós temos dificuldade de entender, é por isso. Não conseguimos acompanhar o tempo. Então eu estou logo dizendo: olha, nós vamos rapidinho dar uma pincelada em 1650 anos. E queridos, o maior investimento de Deus aqui nessa região do Golfo Pérsico, justamente aqui aonde surge o homem. Um plano de Deus. Deus, ele planejou o homem. Deus falou: façamos o homem, mas vamos fazer um investimento neste homem. Vamos investir nele, e ele vai resplandecer a nossa glória. Tanto que Deus falou bem claro e deixou bem claro: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, você é um investimento. Você representa Deus. Você está mostrando a glória de Deus. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para que você venha resplandecer a glória dele. E Deus criou o homem. Aqui o homem vai começar, então, a encher a terra. É a ordem de Deus. Essa área aqui, fértil, crescente. Mas o homem, sabemos que ele não guardou a palavra de Deus. E ele pecou. E quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram. O que aconteceu? A ordem era para eles povoar. A ordem era para eles administrar. Porque Deus investiu neles. Mas eles não guardaram, pecaram e foram expulsos dessa região aqui, Jardim do Éden, aqui, no Golfo Pérsico. O Iraque, vocês já leram sobre isso. Foram expulsos. Essa região existe, mas Jardim do Éden, se você for procurar lá, você vai só procurar, não vai encontrar. Então, Deus, mesmo assim, investiu. Falou: não, eu não vou desamparar. Eu vou fazer outro investimento. E qual foi o outro investimento que Deus fez? Chamou o homem para conversar e falou: você não está livre das consequências. Tu és pó e ao pó retornarás. É tempo de vida. Compreendemos logo.
Então agora o homem, por ele pecar, e o salário do pecado é a morte, o homem ele vai experimentar a morte física. Tu és pó e ao pó retornarás. Vai voltar. Então, chega para a mulher e também tem a sentença. Para a serpente também. Deus sim. Mas se você voltar um pouco, lá no versículo 15, tem uma promessa de investimento. Ele fala, do fruto da mulher virá um que pisará a cabeça da serpente. Deus está investindo. Deus está fazendo investimento. Eu não desisti de vocês. Eu não desisti de você. Então ele faz o investimento. Então começa o homem a se multiplicar. E aí nós sabemos da história que Adão e Eva têm filhos. Caim e Abel. Caim mata Abel. Mas depois que Caim matou Abel, aí vem lá um outro filho chamado Sete. Aí você entende a história. Tanto Adão quanto Eva, eles colocaram então Sete como um consolo pela perca de Abel. Mas segundo a tradição judaica, Adão e Eva tiveram 60 filhos, 33 homens e 27 mulheres. Isso não é difícil hoje. Se um homem viver aí uns 90 anos, acho que eles chegam lá. Então nós começamos a compreender o que eu vou chegar mais na frente. Porque Caim, ele mata Abel. E depois Caim, o que Caim vai fazer? Ele vai pegar a sua irmã, vai para um lugar, e chegando nesse lugar, ele vai conhecer, ou melhor, ter relação sexual com a sua irmã. Já começo a ser firme, porque eu falo com propriedade, a gente estuda também. Não estou aqui para me engrandecer, mas às vezes a gente escuta as coisas sem fundamento. E começa a nos levar para longe de Deus. Então, Caim, ele chega nessa cidade, ele com a sua irmã conhece. Ou seja, esse conhecer é ter relação sexual. E ali ele gera filho. Então, Sete também. Ele segue o seu caminho e aí também gera filhos. Mas chega mais na frente, queridos, eu estou falando de 1650 anos de história. Mais na frente, o que acontece? A descendência de Caim e a descendência de Sete se encontram. E quem é a descendência de Sete? A descendência de Sete é aqueles que se inclinaram para Deus, aqueles que buscaram a Deus. E a descendência de Caim continuaram no mau caminho do seu pai. E chega lá na frente, eles se encontram. Aí o texto é bem claro, que os filhos dos homens tiveram relação com as filhas, ou melhor, os filhos de Deus tiveram relação com as filhas do homem. Aí, querido, nós precisamos entender, é a descendência de Sete, temente a Deus, buscando a Deus, tendo, então, um relacionamento, um estreitamento e casando com a descendência de Caim. Mais uma teoria, jogamos por terra. Você pode achar isso na Bíblia, com muita clareza. Então, mais uma teoria sem fundamento é jogada por terra. Não vou entrar por ali. Mas eu estou falando para que você possa depois, então, pesquisar. Você tem a Bíblia, lê a Bíblia. Então, essa descendência se encontra. Então, os filhos de Deus, os descendentes de Sete e as filhas do homem, os descendentes de Caim, aqueles que buscam a Deus e aqueles que não têm nada com Deus, começam, então, a se casar, a criar laços. O que acontece, o resultado? Começam, então, a se multiplicar. E também a maldade, a violência. Está se multiplicando de uma maneira tão contínua que Deus, então, olha para um homem chamado Enoque. Este homem, Enoque, que andou com Deus, Deus poupou ele desta maldade. Deus tomou Enoque para si. E porque Deus tomou Enoque para si? Para guardar ele dessa tragédia. Para guardar ele dessas violências, para guardar ele dessa geração que está crescendo com uma maldade tão contínua, desenfreada. Então, Deus olha para o seu filho, que tem um compromisso com ele, guarda ele. Quem estuda escatologia está entendendo o que eu vou falar agora. Enoque, ele tipifica quem? A igreja. Enoque tipifica quem? A igreja. Sabemos o que Deus falou em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 10. Por guardar a palavra da minha paciência, eu te guardarei daquele grande dia em que hei de experimentar a terra.
Está falando do quê? Está falando do arrebatamento. Ele está falando também da grande tribulação que está por vir. Aqui, Enoque, ele é arrebatado. Deus guarda Enoque dessas maldades. Porque ele andou com Deus, ele tem compromisso com Deus. Assim é a igreja de Cristo que tem compromisso com Ele, que está sempre falando: Senhor, eu não desisto, Senhor, eu sou perseguido, mas os meus olhos, ó Pai, estão firmados em Ti. Ele vai arrebatar essa igreja. Mas tem algo que eu quero falar, queridos. Quando nós falamos de arrebatamento, parece que nós estamos falando em grego, parece que nós estamos falando algo que ninguém consegue entender. Porque, meus queridos, falar de arrebatamento hoje é difícil, parece que não faz mais parte da nossa realidade. Mas aqui, querido, arrebatamento na Bíblia tem aqui. Não é loucura. O homem não vai para a lua se esconder. É Cristo que vai vir para arrebatar a sua igreja, porque essa igreja tem compromisso com Ele. E Ele tem compromisso com essa igreja. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que a maldade está se multiplicando de maneira tão desenfreada. Mas Deus, Ele vai fazer um investimento. Deus olha e vê graça em um homem chamado Noé, e Deus faz um investimento nele. Noé faz uma arca. Enquanto você está construindo a arca, fala sobre o dilúvio. Então ele começa a construir a arca e falar sobre o dilúvio. Queridos, falar sobre chuva, naquela época, você que lê a Bíblia, não chovia naquela época. Subiu o quê? Um vapor para regar a terra. Chuva para arrastar uma arca desse tamanho é loucura. Quando nós falamos de arrebatamento, quando nós falamos do juízo de Deus, as pessoas falam: olha, eu não acredito nisso. Eu sei que Deus é amor e no final tudo vai dar certo. No Evangelho de João é bem claro. Quando as pessoas usam essa teoria, que Deus é amor, Ele não julga ninguém e no final vai dar tudo certo. É claro. Lá é bem claro que as palavras que você tem proferido hoje, essa te julgará no último dia. A escolha que você faz hoje vai fazer a diferença amanhã. Mas aqui eles não acreditam, não faz parte da realidade dele. Aí eu pergunto para a igreja: faz parte da sua realidade o arrebatamento? Faz parte da nossa realidade o arrebatamento? Você, quando acorda, você pensa: será que vai ser hoje? Quando você acorda, você dá graças a Deus: Senhor, mais um dia. Então, a sua volta está mais perto. Eles não acreditavam no dilúvio. Não era a realidade deles. Mas o dilúvio aconteceu. Deus mandou chuva e aconteceu, e nós sabemos a história. Mas Deus, Ele investiu em Noé e preservou Noé e sua família. Então, após o dilúvio, essa arca ela vai estacionar lá no Monte Ararat. Você se seguiu aí? Fica mais ou menos aqui para cima. O Monte Ararat. E ali começa. Noé descendo com seus filhos e vem para essa região da Mesopotâmia, que significa entre rios. Eles descem e começam então a investir nessa área. Aqui eles começam então a se multiplicar. Mas um descendente de Noé, chamado Nimrod, ele cresceu, virou poderoso, o primeiro homem a dominar o cavalo. Esse homem ele usava o cavalo para caçar. E ele tornou-se tão poderoso que ele vai ser o fundador da Assíria, Nínive, e aqui mais ou menos, aqui nessa área, Babel. Mais na frente, Babilônia. Esse homem, ele é tão poderoso, tem tanto prestígio que ele vai fazer também um investimento. Ele faz um projeto, ele vai idealizar a Torre de Babel.
Essa torre de Babel, ela tem um caráter. Esse projeto tem um objetivo. E qual é o objetivo? Tirar o homem da presença de Deus. Porque Deus deu uma ordem para encher, povoar, se espalhar pela terra. Mas ele não, ele fez o contrário. Com a torre de Babel ele queria ficar ali. E perpetuar o teu nome ali. Aí Deus mandou aquele anjo e fez aquela confusão. Ninguém entendeu, então o povo começa a se espalhar. Vai lá para o continente europeu, para cima, não é isso? Vem aqui, ó, para essa região aqui, que é o continente africano, e começa a se espalhar. Aqui pela Ásia. E estão se espalhando. E aqui, essa área entre rios está se estruturando. Aqui nessa região, Ur, vocês já viram falar, tinha uma população muito considerada. E aqui começa então a idolatria. Aí você vai começar a ver a idolatria. É claro que vai aparecer na Bíblia lá no livro de Josué. Lembra de Josué 24? Escolhei hoje a quem servais. Porém, em minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando tu volta um pouquinho, peraí, hoje você tem que escolher aí quem você vai adorar. Os deuses a qual vossos pais adoravam, da além do rio Eufrates, ou os deuses da terra a qual nós habitamos? Aí, Josué, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembra dessa colocação? Então aqui começa a idolatria. E Nimrod, quando ele morreu, construíram uma estátua dele em cima de um cavalo, matando o leão, e as pessoas adoravam ele. Então começou a idolatria. Mas Abraão, ele tinha um espírito reto. Abraão, ele não se conformava. E Deus viu isso. Então Abraão, ele habitava mais ou menos aqui, em Ur, com seu pai Terá, com seu irmão Naor e com seu irmão Arã. Arã morrendo, então Terá vai pegar a sua família e vai começar a subir aqui, seguindo o curso do rio Eufrates, chega em Arã, não é o filho dele, é o local. Aqui, Terá morre. Aí começa o chamado de Abraão. Deus investe Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que você quiser, vai para a terra que você achar melhor, vai para a posição onde você achar que é confortável, fica no lugar onde você possa ter mais conforto. Não, não foi isso. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu te mostrar. Deus, então, começa a levar Abraão para essa região aqui. Ele pega, começa a fazer essa jornada e vai para a região de Canaã. Bem, por que Deus colocou Abraão nessa região? Deus, quando Ele chama a pessoa, investe na pessoa, Ele quer que a pessoa tome posição, mas não fique onde a pessoa quer. Não é bem assim. Eu vou escolher a minha posição. Não. Deus, Ele vai te dar uma vocação. Deus, Ele vai te dar uma capacidade. Deus, Ele vai te dar um talento. Mas Ele precisa colocar você no lugar certo, para que o seu plano possa ser executado. E quando Deus tira Abraão dessa região e traz para Canaã, Ele poderia trazer para Ur, que era um lugar conhecido e também tinha uma população. Não, Deus começa a trazer Abraão para aqui. Por quê? Isso que nós precisamos entender. Deus, Ele quer te colocar no lugar certo. Mas isso vai depender de você. Deus, Ele investiu em você, mas Ele quer te colocar no lugar certo. Deus tem estratégia. Mas precisamos confiar em Deus. Porque às vezes nós falamos: não, para lá eu não vou, para cá também não, assim também não, desse jeito não. Mas você já parou para ouvir a voz de Deus
falando para você o seguinte: olha, eu não quero que você simplesmente venha verbalizar as minhas mensagens, mas você também vai ter que fazer encenação, como ele fez com Isaías, lá no capítulo 20. Isaías não simplesmente verbalizou, mas ele teve que andar meio descalço, meio nu, com as nádegas de fora, com a canga de madeira sobre os seus ombros, representando um escravo, falando: olha, se vocês não voltar para o Senhor, vai acontecer isso com vocês. Deus, Ele quer que a pessoa venha compreender os seus planos. E não é do jeito em que nós queremos, porque Deus, Ele sabe o melhor para nós. Então Deus coloca Abraão aqui, por quê? Precisamos entender isso. Por que Deus tirou Abraão dessa região e veio para cá? Com licencinha aqui, rapidinho. Então, Deus coloca Abraão aqui. Por quê? Lembramos que quando nós pegamos uma lua crescente e ligamos o rio Eufrates, o rio Nilo aqui, o rio Tigre e o rio Eufrates, pegamos aqui, viemos para cá e ligamos com o rio Nilo, é o fértil crescente. Essa área aqui era muito disputada pelo poder oriental, os impérios oriental, o império ocidental, eles brigavam por essa área. Tanto o Egito quanto o império aqui da Assíria, Babilônia, eles brigavam por essa área. E quando eles faziam uma investida contra um outro império, eles se encontravam aqui, nessa região. Eles vinham dessa região e aqui se travava-se uma batalha. Aqui era o tráfico deles. Aqui também é conhecido como o Vale de Megido ou Amargedão. Já ouviram falar sobre isso? Então eles se encontravam aqui. E nesse Vale de Megido ou Amargedão, aconteceu várias batalhas. Vocês já leram isso na Bíblia? Várias batalhas foram travadas aqui. Porque tanto esse império quanto aquele império, quando eles vinham atacar o outro, eles sempre se cruzavam por aqui, aonde está a terra prometida. Nesse pedaço de terra, aqui tinha os seus confrontos por esses impérios. Também, precisamos entender que quando o comerciante lá do continente europeu, eles faziam uma rota. E essa rota eles passavam pelo o vale de Esdrelon, vindo pelo vale de Esdrelon. Aqui eles passavam pelo rio Jordão e iriam para a Arábia. Da África, eles vinham da África, também pegava aqui a costa e passava também pelo vale de Esdrelon, vinha aqui passando pelo Damasco, mais ou menos essa área, e ia para a Índia e para a China. Então você percebe que aqui tem uma esquina internacional. Vocês já ouviram falar da Galileia das Nações? É justamente nessa área. Daqui, uma pessoa tinha contato com as nações. Então Deus, Ele tira Abraão e vai, coloca Abraão justamente aqui, na esquina internacional, para ele ter contato com as nações. Nós precisamos, queridos, entender que Deus, Ele investiu, Ele chamou você, Ele quer te colocar no lugar certo. Deus chamou Abraão e colocou ele aqui, na esquina internacional. Daqui ele tem contato com todas as nações. E aí vem 3 propósitos. O primeiro, porque Deus colocou Abraão aqui, na esquina internacional, da onde os impérios lutavam, da onde os comerciantes, tanto da Europa, vinha, cruzava, passava, e também aqui, vindo da África, tinha que passar por aqui para ir para a Índia.
Porque Deus colocou Abraão aqui. Primeiro, são 3 objetivos. O primeiro objetivo, quando nós lemos na Bíblia, que Deus falou assim para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já parou para entender essa promessa? Deus tem um objetivo. Então ele coloca aqui, primeiro objetivo: as nações vão olhar para essa nação e vai começar a conhecer o reino de Deus. As nações vão olhar para essa nação e vão começar a ver as bênçãos de Deus. Deus colocou Abraão aqui, na esquina internacional, para que as nações pudessem ver a sua glória, a sua bondade, a sua misericórdia. E o segundo propósito? O segundo propósito é Deus quer dar para as nações a sua palavra, a Bíblia. Olha a importância de nós lermos a palavra de Deus. Deus colocou Abraão no lugar certo, para que hoje nós venhamos ser atingidos pela graça de Deus. E o terceiro objetivo, lembramos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O terceiro objetivo, Deus quer dar para as nações o Messias, o Salvador. São 3 objetivos, porque Deus colocou Abraão na esquina internacional para que essa nação viesse representar Deus, para que a nação pudesse ver a glória de Deus, o reino de Deus e ter a palavra de Deus, a Bíblia. E o terceiro, o Salvador, o Messias. Essa área aqui é tão importante que você vai ver depois que nasce Isaac, aí nasce Jacó. Lembramos que Jacó, quando ele teve aquele negócio lá com seu irmão, ele fugiu para onde? De novo, para essa região. Mas Deus apareceu, falou de novo com Jacó, e Jacó ele volta para essa região, aonde ele vai se estabelecer, aonde ele vai ter os seus filhos. Então Deus, ele olha para Jacó e olha para a sua família e fala o seguinte: olha, nós precisamos investir no filho de Jacó, que seria o primogênito. Vamos investir porque lá vem 7 anos de fome, e nós temos uma aliança com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagina 7 anos de fome. Olha que dificuldade, querido. Se a gente passar um dia com fome já fica ruim, imagina 7 anos. Alguém aguenta? Ninguém aguentaria. Aí nós conhecemos o seguinte, a história de José. Por quê? Os filhos de Jacó, eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Deus procura o primogênito, cadê o cara? Ele está enrolado com coisa desta vida. Procura o outro, está onde? Ele está envolvido com coisa daquela vida. Procura o outro, está onde? Está envolvido, ele procura o outro, está onde? Então Deus começa a procurar, e aí ele vê um que tem um caráter temente, José. Então Deus começa a investir e dar sonhos para ele. Começa a dar sonhos. Aí você conhece a história. Quando Jacó estava aqui em Hebrom, nessa região de Hebrom, ele fala para o seu filho José: vai ver como é que está os seus irmãos e o rebanho. Então ele sai para Siquém, mais ou menos nessa área aqui, e chegando em Siquém, cadê? Aí ele fica sabendo que seus irmãos estão em Dotã. Ó, essa área aqui, lembrando que essa área aqui é uma área internacional. É a área do comércio. E justamente nessa área que José foi vendido e levado para o Egito. Meu Deus! Não, irmão. Nós precisamos compreender que a dor, ela não vem para nos castigar. Mas nós, que temos a convicção em Deus, precisamos entender e compreender, ter o discernimento, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes não é assim, não é mesmo? É fácil falar, Cristiano, porque não é você que está sentindo a minha dor. Não é isso? Mas, querido, estou falando com convicção que tudo coopera para o bem daquele que ama
a Deus. Ele desce para o Egito. Deus investiu em José. Então José, no Egito, ele vai se tornar o quê? Governar. E se você for seguir as narrativas, o que aconteceu? 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Olha só, querido. E toda a terra, o texto é bem claro, toda a terra ia até José para comprar mantimento. Olha a soberania de Deus. Nós precisamos entendermos isso. Às vezes nós começamos a murmurar porque estamos numa posição, estamos numa situação e não conseguimos compreender. Queridos, lembra? Deus investiu em você. Se Ele investiu em você, Ele tem certeza que não vai dar errado. Precisa você reagir, precisa você tomar posição. Ele investiu em você. José, ele torna-se governador. Supre a necessidade. Nós vamos observar que Deus, através de José, dá a salvação da fome à humanidade. Deus dá a salvação da fome à humanidade através de José. Você já pensou o que Deus quer fazer através de você? Você já parou para pensar o que Deus é capaz? Ele investiu em você. O que Ele é capaz de realizar através de você? Daqui vai toda a família de Jacó para essa região fértil do Egito, aqui perto do delta. Aqui, quando se passa um tempo, o outro faraó morre, e quando chega outro, não conhece José, esse povo começa a se tornar o quê? Oprimido, escravo. E passam-se então 400 anos de escravidão, esse povo sofrendo, sendo oprimido, mas Deus tem uma aliança. Deus fez promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Lembramos disso? Então Deus, Ele ouve o clamor deste povo e Deus começa a investir em Moisés. Prepara Moisés. Então Moisés, ele passa por esse processo e aconteceu aquilo que ele teve que sair, mas depois ele voltou para o Egito. Então quando ele volta para o Egito, ele volta para tirar o povo, obedecendo à voz de Deus. Aí o povo, então, obedecendo a Deus, através de Moisés, ele sai do Egito. E quando ele sai do Egito para ir para onde? Para essa região. Essa região. E quando ele sai para essa região, qual é o caminho mais curto para ele chegar nessa região? Vocês estão aqui? É fazer isso daqui, não é? Pronto. Chegamos em Canaã em uma semana. Chegamos em Canaã em, no máximo 10 dias. Se pararmos no Burger King, no McDonald's para lanchar, né? Então, uns 10 dias nós chegaremos lá. Então, rápido. Mas não foi esse trajeto que eles fizeram. E por que eles não fizeram esse trajeto? Primeiro, aqui nessa costa estavam os filisteus. E naquela época, os filisteus já dominavam o ferro. Eram homens fortes, valentes, guerreiros. E aqui tem um povo ex-escravo saindo, acostumado a trabalhar na agricultura, debaixo de uma servidão, não tem condições de encarar. Então Deus, na sua sabedoria, Ele vai desviar este povo para essa região aqui, ó, do Golfo de Suez. E quando Ele desvia esse povo para cá, Deus tem um objetivo, ou melhor, 3 objetivos. Quando esse povo Ele está trazendo para cá, e não vindo, fazendo o caminho mais curto, mas esse seria o caminho mais longo. Imagina. Porque Deus, Ele trouxe esse povo para cá. Deus precisava tratar deles. Ex-escravo, debaixo de uma servidão, com um espírito de submisso àquela situação. Então Deus traz para cá para tratar deles, para mostrar para eles o seguinte: vocês estão livres. Eu preciso tratar desse espírito de servidão de vocês. Deus precisa treinar este povo.
Deus precisa, o terceiro objetivo, ensinar este povo a confiar nele, 100%. Lembramos que no deserto não tem nada. Tudo dependia de quem? De Deus. Água, cadê a água? Não tem água. A água que tem é amarga. E agora? Como vamos beber? Comida não tem. Da onde vinha o maná? Então Deus traz esse povo para cá para tratar deste povo, para libertar este povo, não fisicamente do Egito, mas o seu interior precisava ser liberto, a sua alma precisava ser liberta, a sua mente precisava estar liberta. Queridos, muita gente da igreja se comporta assim, vem e declara que eu estou liberto, mas às vezes, querido, nós temos uma atitude que parece que nosso interior, nossa alma, o nosso entendimento está cativo. Não estou aqui julgando, querido, mas estou mostrando para você algo em que Deus quer tratar na sua vida, para que você possa, então, experimentar a verdadeira libertação em Cristo Jesus. Porque às vezes nós julgamos. Pô, o cara está toda hora no gabinete do pastor? Ela está toda hora no gabinete do pastor? Não, irmão, não julgamos ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Pelo contrário, o pastor está aqui para te dar atenção. Se você soubesse o que significa ser pastor significa se doar. Quando você doa alguma coisa para alguém, não é que você quer algo de volta, não é isso? Isso não é doar. Doar é quando você quer, sim, ver o bem-estar da pessoa. E o pastor está aqui para cuidar de você, para ver você crescer e decolar. Então, se você hoje já veio uma vez até o pastor, pode vir mais 10 vezes que ele está pronto para te receber. É, pastor? Ele vai ficar a noite toda aqui. Pode procurar, mas é sério, querido. Às vezes as pessoas não vêm, fica constrangida. Já fui 3 vezes, já fui 10. E o inimigo coloca na sua mente. Não vai. Você não tem vergonha? Que isso? Não, querido. Vem até o pastor. Procura o pastor, que ele está pronto para ministrar sobre a sua vida. E vai sim ministrar uma libertação em Cristo Jesus sobre a sua pessoa. Este povo precisava ser liberto. Olha como eles precisavam ser libertos. O seu interior e a sua mente. Quando eles estão caminhando aqui em direção ao Golfo de Suez, quando eles chegam nessa região aqui, eles olham para trás e quem eles viram? Faraó e seu exército. Eles começaram a falar o quê? Ô Moisés, lá não tinha sepulcro não, Moisés. Poxa, Moisés, tu vai tirar do Egito, Moisés, para a gente morrer aqui, Moisés. Já leu em Êxodo capítulo 14, em diante? Olha, que isso, Moisés? Não seria melhor, Moisés? A gente está lá, Moisés, pelo menos lá, Moisés, tem lugar para a gente ser enterrado. Olha só, eles começam a lembrar do Egito, começam a pensar no Egito. Eles não estavam mais no Egito, mas o seu pensamento estava lá no Egito. Então Deus está caminhando nessa direção para libertar esse povo. Deus quer fazer uma jornada na sua vida, e essa jornada vai mudar a trajetória da sua pessoa. Deus traz, e chegando aqui, querido, eles vão ouvir de Moisés: olha, aquietai-vos e veja o livramento que o Senhor vos fará hoje, porque os egípcios, a qual vocês vê, nunca mais tornarás a ver, porque o Senhor peleja por vós. O Senhor peleja por vós. Se você entrou aqui carregado com uma mochila com um peso de 1000 quilos sobre os seus ombros, hoje o Senhor vai te libertar, porque Ele peleja por vós. Hoje você vai sair daqui com a mentalidade diferente, porque Ele está investindo, fazendo investimento na sua vida. E aqui ele se depara com o mar. Seria mais fácil, né? Deus logo dá um sopro e acabar com os filisteus. Seria fácil isso, mas Deus não faz isso. Deus, Ele quer tratar desse povo. Então esse povo, ele chega aqui. E quando esse povo, ele chega aqui, eles vão experimentar a glória de Deus. Deus abriu o mar vermelho e eles atravessam. E chega do outro lado. E eles vêm caminhando a essa região e chega aqui, no Monte Sinai, aonde Deus dá a palavra. Lembramos da lei? Onde Deus dá a lei a Moisés.
para que Moisés possa transmitir para o povo. Então agora o povo pode se alimentar da palavra de Deus. Mas chega uma hora em que Deus precisa que o povo tenha atitude. Agora Deus não vai mais investir só em uma pessoa, mas em todo o povo. Aí Deus fala: Moisés, lá no livro de Números, lá no capítulo 13, no versículo 30, você sabe que Josué teve uma atitude. Aqui nessa região, Números, vai lá, separa 12 espinhas para espiar a terra. Eles vão, espiam a terra, e quando eles voltam com fruto da terra. Que maravilha, um cacho de uva, meu querido, que teria que colocar um caminhão em cima para poder arrastar, grande, enorme. Olha, a terra é boa, é maravilhosa. Aí os 10 falaram assim: mas só que lá tem gigante. Olha a dificuldade. Irmãos, Deus investiu em você. Não foi para você comprar um binóculos ou melhorar as suas vistas para observar as dificuldades, mas é para você sim ver melhor as promessas dele na sua vida e você confiar nele. Mas esse povo fez diferente. Eles começaram a ver as dificuldades, e quando eles passaram para o povo as dificuldades, esses 10 criaram um tumulto, e o povo quis o quê? Voltar de novo para o Egito. Deus não gostou dessa atitude, e no meio desse tumulto, levanta-se Josué e Caleb. Caleb, lá no capítulo 13, no versículo 30, ele tem uma palavra. Ele se levanta e declara diante de Moisés e de todo o povo: subamos e possuamos por herança ao Senhor a terra prometida. Queridos, diante da dificuldade, diante da adversidade, as tribulações, o que nós temos declarado para nós mesmos: vou desistir, vou retornar ou vou enfrentar, porque Deus é comigo e ninguém pode me resistir. Este povo aqui, eles passam a ficar murmurando, mas Josué e Caleb têm uma palavra positiva, e por esse motivo sabemos que esse povo agora vai ficar circulando aqui durante 40 anos. E ficaram, porque essa geração, tirando Josué e Caleb, morreram. E Josué e Caleb agora, eles vão, essa geração, com Josué e Caleb, começa a marchar nessa direção. Eles ficam peregrinando, rodando até morrer. Mas Josué e Caleb e a outra geração, eles recebem a ordem de Deus para então tomar posse da terra prometida. E daqui eles vão partir por aqui. Aqui sabemos que eles encontraram dificuldade, e chegando nessa região, eles experimentam a glória de Deus. Deus abre o rio Jordão e eles conseguem tomar Jericó. Mas antes disso, querido, lá no capítulo 3, no versículo 5, Deus chamou o povo, através de Josué, para ter atitude. Deus está investindo, mas Ele quer a atitude do povo. Lá no capítulo 3, no versículo 5 do livro de Josué, Deus dá uma ordem. Deus fala para o povo, Josué vai transmitir para o povo, que o povo precisa ter atitude para tomar posse da terra prometida. Então, lá no capítulo 3, no versículo 5, Deus fala através de Moisés: santificai-vos hoje o povo, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Eu peço a você, se coloque de pé. Deus quer atitude de você. Ele investiu na sua vida. Eu não sei qual foi a sua trajetória até agora, mas hoje Ele quer uma atitude tua. Ele está investindo em você. Ele está te chamando para ter atitude. A diferença agora, quem vai fazer é você. Se você quer continuar se arrastando ou se você quer decolar. Compreendendo o investimento de Deus. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, mas você aí vai falar com Deus. Senhor, eu sei, ó Pai, que o Senhor tem um plano específico na vida de cada um, como o Senhor teve um plano específico na vida de Abraão, na nação de Israel. Pai, é maravilhoso, ó Pai, poder entender os teus planos, mas, ó Pai, queremos viver. Mas sabemos, ó Deus, que precisamos ter atitude. O Senhor está investindo em nós.
Mas precisamos, ó Pai, ter atitude. E hoje, ó Senhor, é o dia em que o Senhor quer, ó Pai, se manifestar, ó Deus, na nossa vida, na vida de cada irmão, ó Pai querido, para que assim, ó Deus, eles possam, Pai, a tua igreja possa, Senhor, decolar, ó Pai, seguindo, ó Deus, esse objetivo, ó Deus, a qual o Senhor planejou para cada um de nós. Então toma nas tuas mãos a tua igreja, ó Deus, Senhor querido, e que nós possamos, ó Deus, atravessar o mar Jordão, que nós possamos, o rio Jordão, o mar Vermelho, que nós possamos, ó Deus, atravessar a Mesopotâmia, que nós possamos, ó Deus, ser das nações, ó Pai, porque o Senhor nos chamou, ó Deus, ó Pai querido, para uma grande obra, ó Senhor, Tu és fiel, ó Deus, para completar, ó Deus, essa obra na nossa vida, Senhor amado. Mas eu sei, ó Deus, que para que Teu Kairós venha se realizar na nossa vida, nós precisamos, ó Deus, estar pronto, nós precisamos, Senhor, estar preparado. Então, ó Deus, Tu tem liberdade, ó Pai, para trabalhar nas nossas estruturas. Senhor, mexe com as nossas estruturas, Deus, para que possamos assim, ó Deus, estar preparado para experimentar, ó Senhor, o que o Senhor já tem, ó Deus, planejado, ó Deus, e determinado para a nossa vida, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua igreja.